Muita gente tem falado mal aí de fundos imobiliários, de ações que não performaram bem no passado. E o que eu mais vejo é gente hoje em dia filtrando esses ativos pelo retorno histórico. Então o camarada vai lá e pega uma lista de 10 fundos imobiliários, por exemplo, e ele compara, ó, esse aqui deu 15% ao ano, somando o valor da cota, né, com os dividendos recebidos, eu tive um retorno de 10% ao ano, esse aqui eu tive 12, esse 13, esse 14 e esse 15. Ó, então o de 15 é o melhor e você deveria ter esse em carteira. Eu discordo disso e eu vou mostrar para vocês aqui nessa planilha que eu preparei como que isso funciona. Primeira coisa que vocês têm que entender, gente. Na maior parte dos casos, e eu vou mostrar isso na matemática aqui na planilha, quanto maior é o retorno histórico, mais difícil é você conseguir retorno igual lá na frente. E muitas vezes, quando o mercado está caindo, quando tem queda de cotação, quanto pior é o retorno histórico, mais fácil é de eu conseguir retorno lá na frente. Então, na maior parte dos casos aqui, quando eu estou selecionando os fundos imobiliários que eu vou aportar, quando eu estou mostrando para os meus alunos como é que deve fazer isso, o pessoal da comunidade aqui que sabe qual é a minha carteira, onde eu estou investindo, o que eu mais falo pro pessoal é o seguinte, gente, nós vamos investir nesse aqui, ó, que é o que deu pior retorno no passado. Por quê? Porque na maioria dos casos, esse que deu pior retorno no passado é o que está projetando um melhor retorno no futuro. Isso não é uma regra, eu preciso calcular, mas na maior parte dos casos é isso que acontece. Eu vou usar como exemplo aqui, ó, o HGLG, tá? Mas eu gostaria de fazer um convite para você, a gente está com as inscrições abertas aí para Black Friday Vitalícia 500 Pratas. Todos vocês podem entrar no curso da Estratégia 500 Pratas com 30% de desconto. A gente liberou algumas vagas, ainda tem algumas disponíveis. Eu vou deixar o link aqui. Mas quem é membro da comunidade 500 Pratas, que é só botar a câmera nesse QR Code aqui, ó, você consegue acessar o curso da Estratégia 500 Pratas por 50% de desconto, 12 vezes sem juros e acesso vitalício ao curso, à planilha da Estratégia 500 Pratas. Vai dar, o curso com 50% de desconto vai ficar ali R$ 998 pela comunidade, tá? Nunca mais vocês vão ver esse preço e essa condição, é só a condição da Black Friday Vitalícia 500 Pratas. Então, aproveite qualquer coisa, eu vou deixar o WhatsApp aqui, eu chamo a gente aí e manda as dúvidas. Vamos lá, galera. Eu quero fazer esse exercício aqui com vocês. Primeiro eu vou explicar essa planilha aqui, ó, o que eu fiz aqui para vocês entenderem. Então, olha só. Eu peguei o HGLG, tirei ele para Cristo, né? Ele que eu vou explorar aqui, vamos ver se dá retorno, se não dá. O que acontece? Do lado esquerdo em cinza, tá? Que eu vou jogar no gráfico ali em cinza também, eu tenho um retorno desde 2019. Então eu fiz uma simulação, ó. Em 2019, 13 de janeiro, eu fiz um aporte no HGLG. Paguei R$ 145 numa cota. É o valor da cota para essa data aqui, tá? Você pagaria isso se fosse comprar. Aí ele pagou esse dividendo aqui, ó, todo mês, né? Aqui eu tenho todo o dividendo que ele pagou, ó, veja que foi aumentando 78, 1 e 10, né? Foi aumentando até agora em 2024. Hoje, se eu for vender uma cota, quando estou gravando esse vídeo, é R$ 154. Então, simulando esse investimento aqui, eu vendendo por R$ 154, o meu retorno que eu teria é 9,76% ao ano, tá? Agora, olha só. Do lado direito aqui eu vou fazer um fluxo projetado até 2030. Vou seguir mais ou menos o mesmo período aqui, ó, para a gente comparar no mesmo prazo um retorno histórico com um retorno futuro, tá? Então, olha só, se hoje, quando eu gravo esse vídeo, dia 13/11 de 2024, eu faço um aporte, eu vou pagar R$ 154 numa cota, tá? E ele está pagando 1,10 de dividendo. O fundo imobiliário, na maioria dos casos, fundos de qualidade, como o HGLG, como tantos outros bons que tem por aí, eles tendem a corrigir a inflação, porque imóvel tende a corrigir a inflação. O valor do imóvel corrige a inflação, o valor do aluguel do imóvel corrige a inflação. Agora, é claro que isso a gente tem que levar em consideração os ciclos também. Quer ver só? Eu vou mostrar aqui um exemplo de ciclo para você. Olha só que interessante esse gráfico aqui, ó. Brazil House Price Index. Isso aqui é um índice de preço dos imóveis no Brasil calculado pelo índice FIPE-ZAP. Então veja que é igual o índice Bovespa, que tem uma pontuação, né? Ele partiu aqui de 100, ó, foi subindo. Lá em 2012, ele saiu da base 100 e olha como valorizou os imóveis no Brasil até 2000 e
2015, mais ou menos, né? Isso, até março de 2015. Depois, basicamente, imóvel no Brasil parou de ganhar preço. E ficou sem ganhar preço até 2020. Então, a gente ficou 5 anos o preço do imóvel andando de lado. Aqui, é claro que eu tenho variação de regiões. Tem região que vai valorizar mais, outra vai valorizar menos e tal. Na média, foi isso que aconteceu. Depois de 2020, os imóveis voltaram a valorizar. Então, veja que, se tem alguns estudos que eu já fiz vídeo aqui no canal, até se a gente olhar um prazo maior, 50, 70 anos, essas oscilações aqui acabam se neutralizando com a inflação. Então, o imóvel no Brasil, historicamente, ele tende a valorizar a inflação. Só que é em ciclo. Não é a inflação subiu 1% esse ano, então o imóvel também vai valorizar esse 1% esse ano. Não, porque os ciclos são diferentes, como a gente pode ver aqui no índice FIPZAP. Beleza. Uma vez que você entendeu isso, a gente sabe que o imóvel ele tende a valorizar a inflação, o valor do aluguel tende a valorizar a inflação, só que a gente tem que entender que existem ciclos aqui no meio. Agora, olha só, como eu não sei onde que está o ciclo, para onde vem, para onde vai, eu tenho que calcular a inflação aqui nessa simulação que eu vou fazer. Então, se eu recebo 1,10 por cota, eu coloquei que a inflação projetada aqui vai ser de 0,4% ao mês. Depois a gente pode ir simulando essa inflação aqui, a gente pode ir alterando. Mas isso aqui é a média que a gente tem visto aí no Brasil, né, ao longo dos anos aí, principalmente mais recente, não lá atrás na época da inflação. Então, diante de uma inflação de 0,4% ao mês, eu vou ter um dividendo que vai aumentando, vai começar com 1,10 aqui, e lá no final eu vou estar recebendo aí mais ou menos 1,44 de dividendo. Assim como eu comecei aqui, ó, recebendo 75 centavos em 2019, e hoje o HGLG está pagando em média 1,10, né? Colocando os ajustes que ele faz ali, dá 1,20, 1,30, alguma coisa assim, tá? Beleza. Outra coisa, hoje o valor patrimonial do HGLG é R$ 157. Eu corrigindo, em média, os fundos imobiliários eles tendem a negociar um pouco acima do VP, em alguns momentos abaixo do VP, acima do VP, abaixo do VP. Eu vou considerar como base a cota patrimonial. E eu corrigindo pela inflação, lá no futuro vai estar valendo R$ 203,65, tá? O HGLG conseguiu corrigir, é um dos fundos que conseguiu corrigir a inflação, a sua cota patrimonial ao longo dos anos. Então, olha só, R$ 203,65, vou vender por PVP 1 lá na frente. Qual é o retorno que eu vou ter se eu fizer esse investimento? Pago hoje R$ 154, recebo esses dividendos aqui projetados, e aí eu vendo pelo valor patrimonial corrigido pela inflação lá em 2030. O retorno que eu vou ter é 14,11%. Esse é o meu retorno projetado. Agora, olha só, vamos fazer uma alteração aqui. O que eu falei para você no começo dessa aula? Que quanto pior o histórico passado, melhor tende a ser o histórico futuro. Vamos ver, o que todo investidor que não entende isso torce? Que a cota do HGLG suba. O cara comprou e fica torcendo para subir. Tudo bem, vamos ver que vamos pensar que você tivesse sido realizado e chegou em R$ 200. O seu retorno histórico seria 13,66. Mas veja que o meu retorno projetado é 11,93. Então, se eu fosse comparar, alguns iam dizer assim, olha, vamos botar aqui R$ 250. O HGLG chegou em R$ 250. Cara, 17% é muito bom. Aí a gente ia dizer assim, cara, o HGLG retornou 17% no último ano. E todos os outros fundos imobiliários retornaram 12, 13, 14. Eu vou investir no HGLG. É isso que estão fazendo aí na internet, que eu vejo um monte de especialista falando. Agora, pensa bem, jamais eu investiria em HGLG para receber por R$ 250. Mesmo que ele tivesse valorizado 17,22, que seria essa aqui a valorização. Isso aqui não é achismo, isso aqui é histórico. Estou trabalhando com dados que de fato aconteceram aqui. Teria retornado 17,22. Só que eu vou fazer uma projeção aqui, vai dar 10,48. Cara, só um título do Tesouro pré-fixado hoje está pagando 12. Então, por que cargas d'água eu vou investir num fundo imobiliário que me paga 10,48? Aí você pode dizer, não, Leandro, mas eu não confio nesse negócio de corrigir a inflação. Então, projeta aqui. Né? Eu acho que vai corrigir 0,3% só e não a inflação. Piorou. Eu acho que não vai nem conseguir corrigir a inflação. Se você acha isso, vai dar 5,34. Eu, particularmente, não acredito nisso, porque na prática a gente vê bons fundos, como o próprio HGLG, corrigindo a inflação. Então vamos colocar aqui 0, vamos ser um pouco mais conservador, 0,3, beleza. Agora olha só, o fundo HGLG está em 154, certo?
Aqui eu tenho um retorno projetado melhor do que o retorno histórico. O retorno histórico de fato não está bom, mas o projetado começa a ficar interessante, se você acredita nessa inflação aqui. Agora, se esse cara aqui cai para R$100, daí a galera pira, né? A galera fala, pô, não vale mais nada HGLG, né? Porque olha só, retornou R$3,97, um péssimo retorno. Eu que não vou investir nisso porque não bate nem a poupança. Só que o projetado, que é o que de fato me interessa, o projetado vai para 18% ao ano. Então, gente, você tem que entender isso aqui para fazer boas escolhas, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Não interessa se você concorda ou não concorda aqui comigo com a valorização, mas o que você precisa concordar comigo é que você tem que projetar. Qual vai ser o fluxo futuro? E aí, uma vez que você projeta esse fluxo futuro, você vai calcular isso. Você faça esse cálculo e aí, se fizer sentido, você decide se investe ou não. Agora, o que não dá é para você simplesmente sair cantando aí, como todo mundo tá falando, é porque fundo imobiliário é a renda fixa com risco de renda variável, porque fui idiota ao quadrado, porque não sei o que, sai falando igual papagaio, que todo mundo tá falando, mas não sabe nem ao menos fazer uma continha básica como essa aqui, se você quer ser um investidor. E lembrando que esse tipo de conta que eu ensino você a fazer dentro da comunidade 500 Pratas, no curso Estratégia 500 Pratas, que a gente está com inscrições abertas agora na Black Friday Vitalícia 500 Pratas. Aproveite essa oportunidade, vou deixar o link aqui na descrição. Aqui no QR Code também, ó, você pode entrar na comunidade e conseguir o benefício máximo. Meu nome é Leandro Cabral, sou especialista em investimentos, sou economista, sou consultor de investimentos habilitado pela CVM. Quer que eu te ajude aí a organizar a sua carteira? Me chama aí para uma consultoria. A gente está com a agenda só para janeiro, fevereiro, está com a agenda lotada já, né? Esse ano já começamos a fazer a agenda do ano que vem, mas estou à disposição de vocês aí, todos os links na descrição. Até a próxima.